Só os irmãos com a paz do Senhor. Já queria pedir para os irmãos abrirem vossas Bíblias no versículo que a irmã Kézia falou aqui. Isaías, capítulo número 6. Glorifico a Deus porque o Senhor confirmou toda a minha palavra nesse culto. E tudo aquilo que eu for falar talvez seja um pouco repetitivo, mas é aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa manhã. Isaías capítulo número 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa que se encheu da fumaça, então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E purificando o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Os irmãos podem tomar vosso assento? Em nome de Jesus. Queria já agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de nós podemos estar aqui. Para a gente que, se eu posso dizer, sou fruto da casa, é sempre uma honra poder estar aqui falando com os irmãos. É sempre realmente uma bênção para mim, então não poder deixar de agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor. Muito obrigado por nos deixar, mesmo jovens, sempre dê oportunidade para os nossos jovens aqui, né? Isso daí é uma bênção em nome de Jesus. Também queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Não podia deixar, né, de falar, né? Feliz Dia das Mães, a minha mãe, primeiramente, antes de tudo, né? Feliz Dia das Mães. Minha mãe e os irmãos talvez só conheçam ela pela comida. Eu sou o melhor marketing dela. Aqui, eu sou o melhor marketing dela. Que ela podia falar, ela falava: meu filho come a comida que é uma beleza, e ó, é uma bênção em nome de Jesus, as mães, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor já falou muito conosco nessa manhã. E eu glorifico a Deus porque estamos num culto de missão, um culto missionário, onde o Senhor tem despertado nossos corações para a missão. E aqui, onde nós acabamos de ler, em Isaías 6, a gente vê que Isaías, se a gente for entrar um pouco no contexto aqui da história, Isaías estava sofrendo algum momento complicado, ou como se pode dizer, uma crise naquilo que estava acontecendo no seu mundo. A gente sabe que o livro de Isaías é um livro onde Deus ele fala. Acabou. Sou eu o menino do som e acabou. Ah, voltou. Tudo bem. Sou o menino do som, então tá tudo bem. Mas Isaías ele vem falando de uma maneira muito forte, desde o primeiro capítulo. Ele fala com o povo de uma maneira muito forte. A gente vê no livro de Isaías. Oh, thank you. Sempre cuidando da gente, né? Isaías, no capítulo 1, né, no versículo 3, ele diz, né, o boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías falando que o povo não conhecia o seu próprio Deus. O povo estava sofrendo uma crise totalmente espiritual naquele momento, porque o próprio Deus estava falando que eles não estavam conhecendo ao seu próprio Deus. A gente vê também aqui, no capítulo número 6, que o rei Uzias tinha morrido. Aquilo que era o seu rei no mundo humano tinha morrido, e nós sabemos que após a morte de um rei, qualquer transição política é sempre uma dificuldade. A gente vê hoje aqui uma transição política,
e muitas coisas, incertezas, dificuldades, novas leis, novas regras. E essas coisas nos deixam muitas vezes em crise. Nos deixam muitas vezes nos perguntando o que está acontecendo, o que nós vamos fazer, como vai acontecer. Será que agora eu não posso mais viajar porque eu preciso de um Real ID? Será que agora eu não posso mais andar de carro porque a polícia vai me parar? O que vai acontecer com a minha vida? E a gente vê aqui que Isaías, ele olha para essa situação, essa crise, e ele vai à casa do Senhor. A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é: o que nós temos feito no momento de crise, meus irmãos? O que nós temos feito no momento que existe uma dificuldade, onde que talvez até o Senhor nós não estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo a voz do mundo? Ouvindo a casa do Senhor. Um missionário, ele precisa primeiramente entender que não existe outra resposta se não for o Senhor Jesus. Não existe outro caminho se não for o Senhor Jesus sobre a nossa vida. O momento de crise pode acontecer, meus irmãos, mas o Senhor Jesus está conosco. Isaías, ele entendeu isso e ele falou: eu vou à casa do Senhor adorar a Ele, porque não existe outra solução se não for o Senhor, se não for o meu Deus. E chegando lá, ele encontra uma visão que a gente acabou de ler. Ele vai lá e ele olha para o alto, e olhando para o alto ele vê uma visão onde Deus estava no seu trono. E isso daí também nos faz já entender que não importa a circunstância que está acontecendo no mundo lá fora, Deus continua no seu trono soberano, cuidando de cada um de nós. Talvez nós estamos com medo hoje, talvez nós estamos com dificuldade, mas nós temos que saber, nessa manhã, que Deus ainda continua no seu trono, olhando para cada um de nós. Olhando para nós e cuidando de nós. E nesse momento que Isaías olha para aquilo, ele vai e ele olha para Deus e vê a santidade de Deus. Ele olha os serafins que estavam por cima dele, o adorando e glorificando o teu nome. A gente vê que os serafins diziam: Santo, Santo, Santo. Para você que está aqui hoje, que talvez seja nosso amigo, nosso convidado, você tem que entender uma coisa: o nosso Deus é santo. O nosso Deus, ele não deixa de ser santo. Essa é a sua característica, essa é a sua definição. Deus é santo em todas as coisas. O seu amor é santo, o seu ciúmes é santo. Tudo aquilo que vem de Deus é santo. Os serafins declaravam isso porque era a definição de Deus. Deus, ele é definido pela santidade. Deus é definido por algo muito, muito maior do que aquilo que nós pensamos e imaginando. Deus é totalmente separado do pecado. E quando nós olhamos isso, nós vemos que talvez para nós, seres humanos, meros pecadores, erramos dia após dia. Até mesmo ontem a gente estava lá no evangelismo e a gente estava ali conversando com algumas pessoas em Fort Myers. E você conversa com as pessoas e você começa a apresentar Jesus. Você fala: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus faz isso, Jesus transforma, não sei o que, Jesus é santo. E a pessoa fala: meu, Jesus é tão bom assim, como que eu vou me colocar perto de alguém assim? Como que alguém assim, como Jesus, vai me aceitar, sendo tão santo, sendo tão maravilhoso? Isso muitas vezes nos constrange. Em Êxodo 3,6 diz: disse mais Deus: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés cobriu teu rosto porque temeu olhar a Deus. Ou Lucas 5,8, e vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, é difícil a gente entender como que um Deus tão santo e tão bom consegue olhar para nós e amar a nós. E olhando para isso, Isaías se encontra no momento onde ele ficou totalmente quebrantado e arrependido, porque ele sabia que ele era um pecador. A Bíblia diz isso. Ele fala, né? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de nós que muitas vezes erramos. Ai de nós que muitas vezes falhamos. E talvez nós pensamos, o Senhor poderia, em qualquer momento que a gente errasse, falhasse, né? Estralar seus dedos e pronto, acabou aí.
E foi-se a vida. Mas o Senhor olha para nós, meus irmãos, e nós, com muito temor, olhamos para Ele, e Ele vai e nos purifica. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, em Isaías, no versículo 6 e 7, Ele orou para Isaías, e não o crucificou, se assim eu posso dizer, pelos seus pecados, mas o purificou. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele não quer culpar você dos seus pecados, Ele quer te purificar. O Senhor não quer olhar para os seus pecados e ser como aquele amigo, que talvez não é amigo, que olha para você e fala, você errou de novo, né? Você falhou nisso de novo, né? Não, Ele quer nos purificar. Ele quer nos deixar limpos como a neve. Ele quer nos deixar limpos de qualquer tipo de coisa. Isso é a graça e o perdão santo de Jesus sobre a nossa vida. Jesus quer fazer isso conosco todos os dias da nossa vida. Não importa os seus erros, não importa os seus pecados. Você que talvez veio aqui pela primeira vez, não importa aquilo que aconteceu. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te ama e Ele quer te purificar. Ele quer te trazer realmente uma pessoa totalmente nova. Ele quer realmente expor os seus pecados, mas oferecer perdão por esses pecados. Ele quer realmente, como fez aqui com Isaías, colocar a brasa viva do altar sobre aquilo que é seu pecado e purificar a sua vida. Deus nos envia realmente para trabalhar para Ele, meus irmãos. E como serafins, a gente precisa entender que os serafins, quando tinham as 6 asas, tem muito teólogo aqui, então tem que tomar muito cuidado, né, que vai falar. Os serafins tinham as 6 asas ali, mas a gente vê aqui no meu pouco conhecimento, a gente vê que naquelas 6 asas, a palavra de Deus diz, 2 serviam e as outras 4 adoravam a Deus. Como nós, missionários, nós precisamos entender, meus irmãos. Primeiro nós adoramos, depois nós servimos. O seu maior significado é adorar a Deus. Você que é missionário, você que aceitou essa missão, como foi falado aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E muitos disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que o Senhor nunca vai forçar nada na sua vida. O Senhor nunca vai colocar algo na sua vida que você não pediu ou não requisitou. O Senhor é muito educado. Ele sempre vai vir para você perguntando aquilo que quer acontecer com você. Eu me lembro da minha conversão, mesmo novo, eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus verdadeiramente, porque a gente cresce na igreja, mas a gente não entende muita coisa, né? Só depois de uma certa idade que começa a entender melhor quem é Jesus. Acho que todo mundo que cresceu no área evangélica sabe o que eu estou falando. E eu me lembro do momento que eu aceitei a Jesus e comecei a entender quem era Jesus de verdade. O momento que eu comecei a entender que Jesus, Ele não só amava meus pais, mas Ele também me amava. Ele também me amava como filho. E eu era filho dele. E eu me lembro de um momento, quando eu ainda era muito novo, e o Senhor falou comigo de uma maneira muito poderosa. E eu me lembro daquele momento que o Senhor foi muito educado na minha vida. Ele usou uma pessoa, e aquela pessoa perguntou para mim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O Senhor nunca vai realmente arrombar a porta e fazer ali as coisas que Ele quiser fazer, meus irmãos, sem que você antes dê permissão. Você que talvez está aqui hoje, o Senhor te pergunta, talvez essa manhã, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E o Senhor também pergunta para nós, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus, Ele busca voluntários. Deus, Ele busca pessoas que querem o adorar verdadeiramente. Ele nunca vai impor, mas a gente também tem que entender que Ele vai deixar a gente responder. E a sua resposta já foi falada aqui, eis-me aqui. Não precisamos perguntar onde, como foi falado aqui, nem para quem. Nós precisamos aceitar a Deus como realmente o Senhor Salvador da nossa vida e ir pregar a sua palavra. A gente vê como foi lido aqui a leitura oficial do nosso culto na grande comissão. Mateus falando sobre a grande comissão, e ele fala que nós temos que ir, Jesus falando, né? Ele fala que Jesus falando que nós temos que ir pregar às nações. Quando a gente vai ver
as nações, essa parte no grego, a gente vai ver que quando falam de nações, eles não falam somente de uma nação global, porque muitas vezes nós pensamos somente numa versão global, né? Ah, missões só existe na África, missões só existe no Haiti, missões só existe em Moçambique, só existe nesses lugares. Mas quando nós olhamos, quando Jesus falava, vai, faz discípulos e prega a minha palavra, ide a todo mundo, é também o seu vizinho. As missões começam next door, se assim eu posso dizer. As missões, meus irmãos, começam aqueles que são ao nosso redor, vizinho na frente, vizinho do lado, não importa. Que nós possamos realmente, meus irmãos, fazer missões, aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você hoje tenha despertado um chamado missionário para você ir ao mundo pregar a palavra, e glória a Deus por isso. Mas se talvez você é muito importante para esse país, você não pode sair, missão também está do lado da sua casa. A missão também está ao seu lado. Você pode ir pregar a palavra de Deus e fazer discípulos, fazer pessoas que não vão ser fãs seus, mas vão ser realmente pessoas que vão admirar e falar de Jesus. Eu me lembro ontem também, mais um testemunho, a gente estava lá pregando a palavra e a gente estava com um irmão que eu não conhecia ele, é um presbítero da nossa igreja de Forte Mais, eu não o conhecia pessoalmente, e a gente estava ali com alguns juniores e estava muito quente ontem em Forte Mais. Eu não sei o que aconteceu naquela Forte Mais, mas estava muito quente. Sério. Acho que por causa do Golfo, né? Não sei, estava muito quente, estava abafado. E a gente estava ali, né, pregando a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. A gente estava ali no sol. E algum dos juniores eu senti ficou um pouco cansado por causa do sol. Eu acho que esse cara ali, né? Tipo, vamos embora. Não é preguiça, não. Mas eles ficaram talvez um pouco ali cansados, né? E falaram assim, podemos ir embora, tal, fala aí. Eu falei assim, calma, né? Mas já estava chegando o horário da gente ir embora e tal. E o pastor pegou e falou para a gente, olha, já está quase no horário da gente ir embora, mas vamos ficar mais 10 minutinhos? E a gente, ali, até então, pessoas tinham aceitado orações e tudo mais, mas não tinha ainda, talvez ninguém aceitado a Jesus. Pelo menos não que eu tinha ouvido ali, né? E a gente estava ali, e o presbítero falou para a gente, fica mais 10 minutinhos, vamos ficar mais 10 minutinhos, só 10 minutinhos. Aí, 10 minutinhos, não vai acontecer nada, não aconteceu nada até agora. Né? E, ok, vamos ficar. Aí eu, assim, né, falei com os juniores, que não conhecia tanto o pessoal, falei, vamos ficar aqui mais 10 minutinhos. Aí a gente ficou ali, e a gente estava com uma caixa de som, o pastor André tinha chegado com uma caixa de som, começou o louvor. E a gente estava num mercado bravo lá, de Fort Myers. E naquele mercado passou uma mulher, e ela começou a olhar, assim, uma americana. E ela chegou perto da gente e falou assim, eu não sei de onde está vindo essa música, eu estava procurando aqui, eu ouvi essa música e vim até vocês. A Dani foi falar com ela e falou assim, a gente aqui da igreja, não sei o que e tal. E aquela mulher começou a falar, meus irmãos, que ela estava procurando uma igreja. Ela estava procurando um lugar que ela pudesse adorar a Deus. Ela estava desviada, se eu não me engano. Posso estar errado, mas ela estava longe dos caminhos do Senhor. Ela falou que ela estava procurando algum lugar e ela ouviu a nossa música. Ela ouviu aquilo que a gente estava pregando, ouviu a movimentação e foi até a gente. Quando nós vemos isso, meus irmãos, nós pensamos, a missão é difícil. Muitas vezes, como Isaías falou no versículo 9 e 10, vai e diz isso ao povo, ouve, mas não entende porque muitas vezes a gente fala e parece que não dá resultado, porque é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, se for realmente 10 minutos preciso, o Senhor vai fazer ainda algo maravilhoso. Aquela mulher, a gente orou com ela, a gente falou de Jesus para ela se animou tanto ali, ela pegou vários panfletos e falou, vou distribuir, vou falar também assim, vou falar com o pessoal, vou distribuir, vou lá. E se Deus quiser, hoje está lá, adorando o nome do Senhor, que ela falou que ia estar lá hoje, na igreja de Fort Myers. Nem que for 10 minutos, meus irmãos, que nós não possamos desistir da nossa missão, que nós não possamos desistir, realmente, você que está aqui, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não desista da missão que o Senhor tem te chamado. Isso daqui não acaba aqui hoje. Isso daqui não acaba no domingo ajoelhado. Isso daqui, meus irmãos, vai até Jesus voltar.
A missão de Deus, que Ele tem nos chamado, vai até Jesus voltar. E nós precisamos estar realmente preparados e buscando fazer mais para o Senhor em nome de Jesus. Meu tempo já acabou. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.